Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Daniel, do Francisco de Assis de Diadema, aqui da Regional ABC. E se você está vendo esse vídeo é porque você provavelmente viu o primeiro. Se você não assistiu o primeiro, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que vocês assistam. Eu queria só fazer um comentário referente ao projeto. A ideia é fazer um bate-papo tranquilo referente com o pano de fundo da doutrina, mas que seja mais irreverente, mais tranquilo. E nesse bate-papo que nós fizemos sobre evangelização infantil, ele ficou um pouco longo, e nós decidimos então dividi-lo em duas partes. A partir de agora, a gente vai entrar numa parte que fala de fato sobre o tema, que é o tema evangelização infantil à distância e suas ferramentas, suas técnicas. Mas de primeiro já vou pedindo desculpas. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender. No trato com a ferramenta, a gente acabou tendo um problema de áudio, do meu áudio na gravação, ele está duplicado. Isso vai ser corrigido para o próximo vídeo, mas nesse ainda que vocês verão até um pouco mais da metade ele vai estar duplicado também. Então, de antemão peço desculpas, espero que vocês, mesmo assim com essa falha, vocês gostem. Aquela mendicagem prática de sempre, se inscreva no canal, tem outras coisas interessantíssimas aqui além do café, tem evangelhos semanais, tem papo com psicólogos e terapeutas, que é o projeto Evoluir, também tem algumas divulgações de aulas de evangelização infantil, e tem mais coisas vindo por aí. Curte o vídeo, é um tema muito importante, é um tema muito propício para o momento, que trata-se de evangelização infantil, e nesse momento que nós estamos agora, mais do que nunca. Eu espero que vocês gostem, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aqueles que têm a mesma ideia de doutrina que a gente, ou até não, mas que você acha que vale a pena compartilhar, que vai gostar. E nós nos vemos no próximo café. Aproveite a continuidade do vídeo. E mais uma vez, para aqueles que não assistiram a primeira parte, eu vou deixar no link, nos comentários, o link na descrição do outro vídeo. Ok? Muito obrigado e bom vídeo para vocês. Mas a evangelização infantil trata do lúdico, e aquilo que o Marcos falou, se o cara está evangelizando sentar, abrir a bolsa, tirar o papel e começar a ler, 5 minutos. A criança fica com ela 5 minutos. Então é preciso, além do programa, é a didática. E aí a gente chega no momento hoje que agora vamos entrar no tema, não vou nem ler o tema base, mas vamos já entrar no tema, que o mais importante na evangelização infantil, principalmente nas cidades mais novas, é você conseguir fazer com que unir o lúdico com a história real, o que você quer passar, que ele vá refletindo para casa. Tanto que quando você disse pra gente aí que a gente fazia o programa tudo bonitinho, o que a pré falava, o primário falava, o intermediário falava, a escola de aprendiz falava, a escola de pais falava, o mesmo tema, para que eles fossem para casa e conversar. Era o nosso sonho, né? Esse era o nosso sonho. Deu no que deu. Mas quando você aí a gente chega numa pandemia e eu não consigo mais pegar a criança visualmente e trazer a atenção dela. Aí eu preciso transformar o lúdico no virtual, num equipamento que ela está acostumada a brincar, não um equipamento que ela está acostumada a fazer coisa séria. E aí? Nós temos... Eu acho que a gente teve uma grata surpresa em relação a isso.
né, Adriana? Não sei se você concorda, porque nós tínhamos uma preocupação realmente, né, de como que nós vamos prender as crianças, a atenção das crianças, não prender as crianças, né, prender a atenção delas durante a aula. E assim, não é difícil, Daniel. Eu acho que eu não senti nisso assim nenhuma barreira, a não ser as crianças pequenas, mas tudo é uma questão de adequação do evangelizador. Você acertar a linguagem, a gente vai acertando a dose, né, de cada momento da aula. Então, Só para eu entender, como é que vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando em salas diferentes para idades diferentes? Ou é uma sala geral? Nós estamos com crianças da faixa etária do primário, né? Ok. As crianças menores, elas não estão conseguindo participar. Nós temos, acho que, eu não... Quem vai poder explicar um pouquinho melhor sobre o número de crianças e a faixa etária delas é a Adriana. Porque, enfim, eram as crianças, ela que estava trabalhando com as crianças da segunda-feira, e eu ainda não tinha voltado para o sábado, eu fiquei afastada no passado. Mas, assim, uma das nossas pequenininhas, a mãe participa da sua escola aos sábados, então a mãe usa o computador, né? Ela está usando o computador e é no mesmo horário que estaria ocorrendo a evangelização. Então a filha não acompanha. Ela poderia acompanhar pelo celular, mas aí ela tem que contar com uma tia que não tem lá muito compromisso com isso, então não deu certo. Uma outra pequituxa que poderia acompanhar seria a própria Alice, mas como a Adriana está ali comprometida com a aula, não consegue assim dar uma atenção necessária como mãe. Então a Alice aparece em alguns momentos da aula e depois ela perde a atenção. Nós precisaríamos fazer uma adequação ou fazer um momento separado só para eles, ou fazer a introdução, o começo da aula, né, numa linguagem mais adequada para elas poderem participar, né? Porque a gente já está entrando com uma linguagem adequada para a criançada do primário, né? E essa está tão adequada porque assim eles participam bem, né? Um ou outro se destaca, né, querendo falar mais porque tem uma questão de linguagem mais desenvolvida, fica mais fácil para ele participar, mas até isso a gente está conseguindo controlar. A partir do momento que a gente está identificando essas questões, a gente está conseguindo controlar. Eu só quero, antes de partir para frente, como você está querendo colocar outras questões, concordar muito com o que o Marcos colocou. Eu acho que não tem trabalho se o evangelizador não tiver com esse trabalho estruturado na cabeça dele. Mas, às vezes, eu vejo hoje a gente sendo pego numa situação assim tão no inimaginável, né, que ninguém esperava. Então, acho que a gente não tem aquela oportunidade de falar, bom, vamos nos reunir num outro horário para a gente estudar, para fazer um curso. Não, a gente está aprimorando uma série de coisas enquanto tudo está acontecendo, sabe? Hoje em dia se fala muito de trocar o pneu do carro com o carro andando. E acaba que é isso mesmo que está acontecendo com a gente. A gente está aprimorando, nós estamos fazendo um curso de evangelizadores, nós estamos preparando um curso para o futuro, né? Porque a gente está arquivando tudo isso. O curso de evangelizadores que eu te falo é assim, nessa troca de experiências, né? Uma está aprendendo muito com a outra e estudando muito, né? Porque as aulas pelo computador, assim, as aulas o virtual, nos exige muito aproveitar o tempo,
como é que você vai prender a atenção? Como é que as crianças vão se manter atentas se a aula está vazia? Se você só tem uma mensagem para passar? Essa aula tem que ser muito rica, né? Então, trocou ali, trocar o slide, troca informação, é carregado de informação, por mais que seja um vídeo. Que pergunta a gente vai fazer a respeito desse vídeo depois? É uma música? Prestem atenção na letra da música, o que ela está falando. Então, aquela coisa do presencial, que tem uma troca de energia, que isso ocupa muito a aula de evangelização no presencial, não tem agora. Então tem que ter muito conteúdo. Exatamente. E eu estou muito admirada com o que nós estamos alcançando. Né? Adriano, eu vou deixar você falar para o final, porque eu... Peraí, Marcos, eu vou deixar você falar para o final, porque eu vou te pedir a sua experiência atual, porque eu sei o tamanho que você tem de pessoas. Eu quero só perguntar uma coisa para a Adri. Adri, você que estava há quanto tempo na segunda com as crianças? Acho que ia fazer 2 anos ainda. Qual que é a maior dificuldade? Na segunda? O que você fazia na segunda com o que você está fazendo hoje? Dan, eu concordo plenamente com a Ana. Eu acho que a pandemia nos trouxe uma grata surpresa. Eu acho que a evangelização, como está acontecendo, ela está dando muito mais certo do que ela dava nos moldes presenciais, por conta das dificuldades que eu comentei com vocês, e um agravante que a gente tem na segunda e que eu não tinha chegado a comentar, é a questão do tempo, né? Porque eu tinha, efetivamente, com as crianças, meia hora, que é o tempo que os pais estão lá, os trabalhadores estão trabalhando, os pais estão assistindo o evangelho. Acabava o evangelho, quem eram os primeiros a tomar passe? As crianças. Então, quebra qualquer trabalho, porque não tem como você retomar, que tem criança que vai tomar o passe, já fica com a mãe, tem criança que já quer ir na lanchonete comer alguma coisa, então eu tinha só meia hora. Aí, agora, nesse molde virtual, a gente se surpreendeu muito. A gente começou essa trajetória, assim, tateando, sem saber bem como fazer. Primeiro, montamos um grupo de WhatsApp para manter o contato, e começamos a postar semanalmente uma proposta de atividade, até que a gente começou a fazer, nós realmente estamos estudando também, então a gente começou a participar de alguns encontros virtuais com a USE, e ela lançou muita coisa bacana sobre essa reflexão da evangelização infantil, trabalho e tudo, e a gente foi se sentindo motivado. A partir daí, a gente começou a usar o Google Meet também para as aulas, e a elaborar essas aulas. Então, o Google Meet, ele trouxe a possibilidade da gente fazer reuniões, da gente planejar junto, coisa que a gente não conseguia fazer. O meu trabalho na segunda era um, trabalho das meninas no sábado era outro. E detalhe, segunda era eu e eu, porque embora a Leilane seja uma baita de uma parceira, meio que ficou assim, eu assumi. Então, quando a minha colega ia, ela ia quase sempre, me ajudava muito, mas era eu que planejava e tudo. E no sábado eram as meninas, então uma não conversava com a outra. Agora a gente está conversando, planejando, dividindo tarefas, então está extremamente enriquecedor. A gente tem estudado muito, inclusive, para preparar as aulas. Então, eu acho que o grande diferencial é que está realmente acontecendo a evangelização agora, que talvez a gente tenta fazer, lógico. Presencialmente, nessa minha meia hora, eu tentava realizar um trabalho. Antes das 8, era o momento da recreação, porque eles são extremamente agitados. Imagina se eu chegando, não tinha a menor condição. Então, até as 8, deixava eles brincar, explorar os brinquedos, bater papo. 5 para as 8, vamos guardar tudo, hora da oração. Fazíamos a elevação para iniciar a aula, e aí eu tinha meia hora para fazer uma roda de conversa, trabalhar em cima de algum livro, dinâmica, gosto muito de trabalhar dinâmica com eles, porque chama a atenção, e aí você leva uma reflexão dentro daquilo, mas tudo em meia hora eu tinha. Então, agora está muito mais enriquecedor. As nossas aulas de evangelização infantil chegam a 2 horas, de tanto que, assim, aquela participação, sabe, é muito legal.
e a gente tem procurado colocar recursos também, na medida do possível, para chamar a atenção dessas crianças. Então, a gente já teve contação de história, já gravamos um vídeo contando história. A Ana fez um quiz esses dias aí, que foi um sucesso, né? Fazendo as perguntas, quem sabia respondia, verdadeiro ou falso. Super legal. Então, está sendo muito enriquecedor, muito gratificante. A gente está aprendendo muito em termos de conhecimento doutrinário e como trabalhar, a gente está se conhecendo enquanto grupo, então, assim, está sendo maravilhoso. Só uma colocação que eu queria fazer, Dan, antes de você dar continuidade, que eu acho importante o equilíbrio, como você mesmo reforçou. Então, por exemplo, o Marcos, ele está falando muito dessa questão da organização, do planejamento e tudo, eu acho extremamente importante, porque uma coisa que eu senti falta na pandemia, e que pelo qual eu até me sinto assim um pouco culpada, eu lamento muito, é que a gente sequer tem um cadastro dessas crianças. Então, o que acontece? Como a maioria é filho de aluno e de trabalhador, foi facílimo entrar em contato, montar o grupo, tudo certo. Mas e quem são os assistidos? Eu tenho aí, no mínimo, umas 4 crianças de assistidos que eram super assíduos na evangelização de segunda, e que eu não faço ideia como essas crianças estão, o que elas estão vivendo, o que está acontecendo com elas. A gente perdeu totalmente o contato, o vínculo. Até tentei no grupo do Francisco de Assis, o grupo de WhatsApp, né, encontrar essas pessoas para incluir no grupo, mas não consegui contato. Então, isso é um lado, assim, que eu lamento muito, e que mostra o quanto essa questão de sistematizar e de organizar também é importante, porque essas crianças talvez devessem estar conosco, até porque, assim, conversando com uma delas, ela já, né, chegou a me confidenciar coisas, assim, de uma estrutura familiar um pouco difícil. Então, às vezes, é a criança que talvez estivesse mais precisando e ela não está tendo. Então, nisso, a gente também precisa se melhorar muito. Então, o que você está me dizendo é que não tem dificuldade. Na verdade, o que você sentiu foi que a qualidade do trabalho melhorou. Melhorou, Dan. É impressionante, mas melhorou. Do ponto de vista da gente, enquanto evangelizadores, tá? Agora, a dificuldade no sentido de que esses pais, essas famílias entendam que é um compromisso, estar junto, incentivar, a dificuldade está igual ou pior. Porque presencialmente, como o Marcos falou da ideia do depósito, e é bem isso, como eles precisavam, eles deixavam as crianças. Então, querendo ou não, mesmo que eles não tivessem a intencionalidade, a gente tinha a oportunidade de trabalhar, de conviver, porque eles estavam lá. Virtualmente, já fica tudo muito solto, os pais não assumem essa responsabilidade, não vê a importância. Então, esse problema de conscientização, ele também persiste, senão a gente poderia estar atingindo muito mais pessoas nesse momento. Entendi, Marcos, vamos lá. O seu grupo é enorme. Você tem um trabalho estruturado. Eu estive lá, eu participei da escola de pais, eu sei como é que é. Aliás, eu queria muito que você contasse para as meninas e para quem estivesse assistindo como você apresentou na escola de pais. Você lembra? Culpa da dona Fernanda. Você lembra o que aconteceu? Só voltando um pouquinho do gancho da Adriana, aí você entende, né, Adriana, a minha dificuldade de ir atrás de um pedagogo, de uma coisa, porque senão a gente força, porque a minha natureza é estruturar, organizar e planejar, a sua é outra. Quando eu falei pro Dan, eu fui dar uma aula na turma do Dan, eu olhei para a Cíntia, e desde hoje eu tô namorando a Cíntia, para ela vir trabalhar comigo. E o Dani fica pondo empecilhos. Imagina. E agora ele me apresentou 2 pessoas que eu estou aqui já pensando como que eu posso conduzir essas 2 moças ao meu trabalho. Até para a gente trazer esse equilíbrio, né? E eu gostaria até... outra coisinha, só voltar um pouquinho antes. A questão que eu estava discutindo com o Dan, a questão da aliança, né? Do trabalhar em aliança. Poxa, olha a oportunidade que a gente perde hoje de pegar um Meet, colocar você, colocar a Ana, pegar mais 2 ou 3 pessoas que pensam, né, nessa perspectiva que nós temos, e a gente pode estruturar o mesmo trabalho funcionando aí em Diadema e funcionando no Edgar Armon. A minha ficha de inscrição está pronta, você vai ter que pensar numa ficha para poder voltar para mandar para o CIPAI. Eu posso fornecer a minha ficha para você.
A gente tem que trocar mais figurinhas, sabe? É isso que eu falo. Você falou da USA, eu sou apaixonado pela USA. Eu falei, pessoal, só não vou trabalhar lá com vocês que eu assumi esse trabalho aqui, esse muito convite, porque eu estou no trabalho do Edgar Armon, mas a metodologia de trabalho, a questão que eles empregam, é que eu acho que tem que ter. E aí eu estava falando pro Dan, cadê a aliança? Que até agora a Regional ABC não me contactou. Modéstia à parte, eu tenho um trabalho enorme, numa casa com bastante significado dentro do contexto de evangelização infantil. Eu não recebi um telefonema para saber, e aí, o que vocês estão fazendo? Eu sou testemunha, o trabalho é grande mesmo. O nosso trabalho lá é grande, e é que eu falei, falta ainda acertar as questões, e como qualquer questão, a comunicação é uma coisa. Eu estava planejando uma aula com a Fernanda, na sexta, planejando a Fernanda diretora, né? Ela estava em casa, a gente tomando um café, batendo papo, olha, amanhã é evangelização, como que a gente vai fazer, como que não vai fazer. Falei, a escola de paz está com o expositor, tá tudo certo. E a semana passada, o nosso presidente, o seu Daniel, ele estava falando que tinha que falar mais sobre o tratamento, sobre o passe, que não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí a Fernanda, o Daniel vai dar aula para a gente sábado. Eu falei, sobre tratamento, né, espiritual, tal, não sei o quê. Aí eu falei, bom, o seu Daniel estava falando isso na reunião, e ele que vai dar aula sábado, fechou, né? Assinei lá o aval, tudo direitinho. E quando as crianças chegam lá no Edgar Armon, eles sobem, né? Tem uma partezinha ali do café, né? A hora que dá o horário, eles sobem, reúnem todo mundo no salão de evangelho, menos a mocidade, né? Tá todo mundo lá reunido. E eu, como coordenador, né, faço as boas-vindas, né? Agradeço a presença de todo mundo. Daí eu passo uma agenda do dia. Olha, a mocidade, que não tinha antes, eu sentia falta. Então a evangelização infantil vai estar tendo aula disso, o fulano disso, a pré-mocidade daquilo e tal, tal, tal. Falei, e hoje nós temos o nosso presidente, né, o seu Daniel, vai falar sobre o assunto de tratamento na casa. E aí, nisso, eu olho e vejo ele sentado no meio da multidão. E até então eu falei, o que ele está fazendo aqui? Enfim, passou. Aí eu vejo a dirigente dando risada, o pessoal rindo, falando, não. Aí a Fernanda não é o seu Daniel, é o Dani. Aí eu falei, tá bom, gente, vai ser o nosso futuro presidente. Por enquanto, vai ser convidado, né? E aí dei uma saída ali. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Poxa, custa vocês colocar o nome inteiro da pessoa e colocar de onde ela tá vindo? Olha, a Adriana do Francisco de Assis vai vir dar uma palestra sábado. E aí que eu falo. Aí no outro dia eu peguei e falei, gente, a partir de agora eu quero o nome e sobrenome de quem que vai vir aqui dar aula. Entendeu? Que hora que chega, até mesmo para eu poder chegar lá embaixo e receber a pessoa. Porque o Dani entrou na minha casa e eu não fiquei sabendo que ele estava na minha casa e nem que ele iria à minha casa. Então eu achei até uma falta de respeito enorme, porque eu acho que quando você convida um palestrante, um expositor, eu acho que a gente tem que estar lá na porta recebendo a pessoa, entendeu? E aquele dia eu falei para vocês, olha como nós estamos falhos. Eu pensando numa pessoa e aqui vem outra. E eu falei, pior é a sua. Alguma coisa. Né, dona Fernanda, que você passou a noite toda comigo e não me falou que era o Dani. Né? Então, às vezes é que eu falo, né? Estar junto e estar presente são diferentes, né? Ô, Marcão, você tem um trabalho extremamente estruturado, com as suas equipes estruturadas, você tem 2 ou 3 evangelizadores em cada equipe, pelo que nós conversamos. É um trabalho para 130 crianças. Pessoas entre escola de paz, gestante e tudo mais. Já é um trabalho estruturado e já é um trabalho que está funcionando. Aí você passa esse trabalho espiritual. Como é que foi para você? Então, né, o primeiro momento é complicado porque aquilo que nós estamos falando, né? Quando você fala que é um trabalho estruturado, ele ainda é cheio de buracos, né? Porque estruturado, se eu tivesse a Adriana ali como minha coordenadora da evangelização como um todo, né? Uma briga que eu tô tendo, gente. Eu não gosto de chamar o nosso programa de evangelização, porque quando fala evangelização, a gente reduz ao primário, maternal, intermediário, e eu falo, gente, o programa é tão grande, né? O jardim. Então eu falo, o programa de evangelização, né? Teria que ter uma coordenadora como a Adriana e teria que ter uma assistente ali como a Ana Maria para cuidar do direcionamento dessa coisa. Então a Adriana faz toda a parte da educação, me passa, eu estruturo, e a Ana vem depois e dá aquela orientação final de como a gente vai chegar, né? Trazer o caminho ali de como suavizar o impacto até o conhecimento entre o expositor e o aluno. E aí, quando começou, eu olhei e falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu tive uma reunião na casa no sábado,
durante a semana e falou, olha, vai ter que fechar, não vai ter mais como fazer. A Arlete é uma graça, né? As meninas da evangelização, elas têm uma habilidade, assim, fantástica. Elas falaram, olha, vamos fazer os vídeos e mandar para o grupo de WhatsApp dos pais. Então, a evangelização infantil e a pré-mocidade começaram a lançar vídeos no grupo de WhatsApp dos pais. Uns vídeos maravilhosos que eu assisto, às vezes nem deixo minha filha assistir, porque eu fico dançando ali, brincando na frente. Ficaram em escola de pais, escola de gestante, não deram continuidade. Então, eu falei, bom, vamos focar aqui nos pequenininhos. Num dado momento, de uns 2 finais de semana, 3, incomodou muito a minha evangelizadora lá da própria cidade, a Georgia, e ela falou, Marcos, eu tô querendo me aventurar na videoconferência. Falei, então vamos lá, né, se precisar de ajuda, tudo. Aí ela abriu a salinha da videoconferência e começou a tocar. Nisso, a gente já fez uma reunião trazendo a escola de pais, né, aquela intimação, olha, só tá faltando você, vamos lá? Aí a escola de pais deu continuidade também. A escola de gestante, infelizmente, não conseguimos acessar, mesmo porque o período era curto, né, de 4 encontros somente. E aí não sobrou quem? Assistência espiritual. Aí agora, um tempinho atrás, nós conversamos com a assistente espiritual, agora eles estão entrando junto na escola de pais. A hora que termina a escola de pais, eles fazem o passe à distância, né, mentalizando ali o P2 e assim por diante. E ontem, quinta-feira, eu tive reunião com o pessoal da equipe de entrevistadores. E nós já definimos também fazer o atendimento, as entrevistas online, né? Soltei uma pesquisa para eles, eles responderam, e aí a pergunta era se querem manter o filho na entrevista e quais seriam a plataforma. Se é através de uma ligação simples, de uma chamada por vídeo WhatsApp, por uma videoconferência, né? Para as plataformas Google ou do Zoom, qual meio que seria, né? E nós tivemos uma grata surpresa de 15 pessoas, né, falaram que queriam fazer tudo, aí eu fiz uma tabela, colocando lá período, né, manhã, tarde e noite, coloquei 3 horários ali, das 8h30, 9, 9h30, né, 3 períodos, 3 horários de manhã, 3 à tarde e 3 à noite, e isso de segunda a sábado. Aí soltei, eles foram me trazendo as informações da pesquisa, né, do Google Forms, e aí eu fui pontuando ali quem quer entrevista na segunda, quem quer na terça, quem na quarta, e fui jogando. Aí depois fui jogando depois. Quem quer WhatsApp, fui colocando de uma cor. Quem quer videoconferência, fui de outra cor. Quem quer ligação simples, outra cor. Aí vamos lá, precisa dos dados da pessoa. Qual o número da ficha dela, né, de entrevista, de tratamento da casa. E o telefone comum ali, que a gente pudesse entrar em contato com o pai, né, numa necessidade. Aí coloquei essa planilha, tudo direitinho, soltei para eles. Eles, olha, eu quero essa turma aqui da manhã, outra eu quero todo mundo à noite, eu quero que é ligação simples, porque eu não estou acostumado, né? Essa questão da tecnologia me incomoda, então o que for ligação simples eu faço. E aí soltei, eles foram escolhendo. Agora à tarde eu estava tabulando ali o final, vou salvar em PDF, vou mandar para eles conferirem, e amanhã na escola de pais eu entro reforçando o projeto, né, da entrevista. Depois, 11 horas, tem a pré-mocidade online, também vou entrar para reforçar, e vou conversar com a Yarinha para reforçar com a mocidade. E segunda-feira a gente começa já o nosso tratamento da entrevista. Como é que está separado? E aí fica faltando... Me explica como é que está estruturado o trabalho no sábado. São horários diferentes, estão todos na mesma sala, como é que está? Dan, a evangelização infantil está recebendo vídeo WhatsApp, então eles acessam a qualquer hora. A escola de pais começa às 9 horas, termina às 10, 11 horas começa a pré-mocidade e meio-dia e pouco já começa a mocidade. Nós estávamos até querendo pôr agora a última turma da evangelização é o intermediário. Nós estamos querendo até adaptar agora uma questão de começar o intermediário, abrir a sala da escola de pais, mas começar a atividade com as crianças, né, do intermediário. Depois as crianças se retiram e entram os pais. E aí a gente toca. Dando certo, aí a gente ganha pelo menos mais uns 30, 40 minutinhos para eles, né? Porque às vezes nós estamos na escola de pais e as crianças estão ali presentes. Então eu falei, por que não compartilhar uma plataforma, de repente, na mesma página, começar com o intermediário e depois segue com a escola de pais? Porque é que eu falei, né, da região também conta muito, porque como nós somos, vamos dizer, classe média aqui, as nossas crianças da pré-mocidade acessam por celular ou por notebook, que é de estudo, né? A mocidade acessa com o celular também, ou acaba acessando com o notebook, e aí sobra o computador da casa para os pais.
Então não tem essa concorrência interna também, né? Que nos facilita. E você tem uma equipe para cada um. O jardim e o primário estão juntos, porque a dona Fernanda está procrastinando, né? Ela já foi aceita o convite no dia da diretoria. Em 2002, 2003, nós tivemos um evento na Arena Santos da USE, né? Foi um evento bem grande, né? Esqueci o nome que se dá. E ali eu escrevi a Fê para fazer um curso de escola de bebês, né? E aí a Fernanda viu com a Cíntia, que é maravilhosa, e desde lá para cá ela vem estudando. Eu falei, e aí, vai parar o estudo, vai começar quando? Porque essa parte de jardim viraria a escola de bebês, né? E ela se separaria. Mas hoje eu tenho o primário e o jardim juntos, e os demais todos separados. Então você Cada um na sua conseguiria sala. abrir várias salas para cada... Então você conseguiria abrir várias salas para cada trabalho. É porque a grande dificuldade também, em muitas casas, às vezes, você não tem um espaço físico, né? Então você tem que juntar a turminha de outras idades. Lá, graças a Deus, a gente conseguiu ter um espaço para cada um, e nós estamos aproveitando muito bem. Inclusive, a pré-mocidade, eu olhei aquelas meninas todas lindas, grandes, né? Eu falei, vocês estão muito apertadinhas. Daí conseguimos uma outra sala, tiramos o pessoal do P3B infantil. Falei, gente, vocês podem ficar nessa sala aqui do alto passe e tal, e liberar o espaço para a gente? Aceitaram de pronto, e aí nós locomovemos eles para a sala do P3B infantil, e ainda agora nos sobrou uma sala, né, aos sábados, que eu olhei para a cara da dona Fernanda e falei, ó, escolinha de bebês está ali, a sala pronta, né, que por enquanto a gente estava usando ali para a reunião dos entrevistadores, né, para um bate-papo inicial ali antes do... E aí eu vou te fazer a mesma pergunta para a professora Fernanda. mesmo você não aplicando, mas você coordenando o trabalho, você recebe o feedback dos evangelizadores e dos palestrantes. Você sentiu que dificuldade da passagem do presencial para o virtual? Então, Dani, para nós não teve muita mudança, porque eu falei, como eles estão acompanhando as aulas online pela escola, então eles pegaram a mesma plataforma, a mesma dinâmica de escola e abraçaram. E a Jorge, eu ia até comentar, ela fez um trabalho maravilhoso. Sábado retrasado, ela falou sobre a questão da plano espiritual, da imortalidade, daquelas coisas todas. Nesse sábado agora que passou, ela veio com uma plataforma que eles entraram na videoconferência ali do Meet, aí ali eles acessaram o programa, e aí a minha filha estava encantada, porque minha filha sempre foi resistente aí para a evangelização. Ela sempre falava, eu chego lá, aquela moça fica lendo e lê mal, que não sei o quê, que é aquela coisa de quem vem no colégio particular, né, se deparar com uma situação de quem tira um papel de dentro da bolsa para ler. E ela nunca quis ir. Eu falei, tenta agora, evangelizador é legal, bacana e tal. E ela amou, porque a hora que ela entrou, até a plataforma, eles tiveram que escolher um personagem, e ela escolheu um pinguim. Na verdade, todo mundo escolheu o pinguim. Aí ficou aquele pinguinzinho de cachecol e uma montanha. E aí apareceu os quiz. Então ela estava andando e apareceu uma pergunta. Quem está no plano espiritual, encarnado ou desencarnado? Aí ela, desencarnado. Daí o pinguinzinho vai subindo. Então cada vez que você ia acertando o quiz, ele ia subindo uma montanha. E os demais iam ficando para trás. E aí, pronto, mas eu estou aqui atrás, que não sei o quê. Vai lá, se concentra, que não sei o quê. E aí até o final para ver quem chegava lá no topo da montanha. Então, olha que bacana, ela deu a aula, você prestou atenção? Não, né? Era uma aula qualquer, agora na hora da diversão você ficou para trás. Então, mexe um pouquinho com a autoestima dele e fala, não, peraí, na próxima aula eu vou prestar e eu vou subir aquele morro ser o primeiro. E eu achei super legal. E depois dessa mesma plataforma, ela abriu, e aí cada um podia fazer um desenho sobre o que eles imaginavam como era o plano espiritual. E aí eles iam fazendo um desenho na tela, e assim como eu estou vendo vocês, ela via cada desenho de cada um. E aí ela vai tendo aquela... E aí é que eu falo, né? Não é só dar aula, é você conquistar, cativar. A minha filha, na hora que acabou a aula, falou, já acabou, fica mais um pouco, que não sei o quê. Ela falou, não, gente, temos que respeitar os limites e tal. Ela tá super assim. E no final ela tinha um quiz. Então aparecia lá uma sandália, mas isso e não sei o quê. Então, através daquilo, você tinha que descobrir que provérbio que era.
né? E eles ficaram quebrando a cabeça, e ela deixou 3 de lição de casa. Minha filha, esses dias aí, estava se matando, com lição para fazer, aula para assistir, mas ela estava lá pesquisando o quiz. Então, sábado, eles vão entrar super empolgados para saber qual que é a resposta, se está certo ficar, sabe, se escondendo. E é assim como os professores hoje na escola, assim como os evangelizadores, com qualquer outro profissional, não tem mais para onde se esconder. Hoje a professora está dando aula, o pai está ouvindo, a mãe está ouvindo, está todo mundo ouvindo aquilo que ela falava fechadinho dentro da sala. Entendeu? Então a minha esposa ficou encantada, falou, nossa, essa moça é boa, né? Eu falei, maravilhosa. E aí ela prendeu a minha esposa, prendeu a atenção da minha filha e mostra o trabalho que está bacana. E aquele evangelizador que tirava o papelzinho de fora da bolsa para mostrar, hoje não dá para fazer isso. 2 minutinhos acabou a conexão dele, entendeu? Quando a gente, no nosso primeiro café, que era sobre tarefa à distância, o Luiz trouxe uma preocupação. E agora, ouvindo vocês falarem que ficou mais robusto o trabalho, que agora tem outras dinâmicas, e aí a preocupação que o Luiz trouxe na observação veio para mim. E aí eu vou passar para vocês. Como voltar às aulas presenciais? Porque desde o começo, a minha preocupação é que vocês estariam tendo dificuldade para aprender as crianças. Já percebi que não é. E aí, eu estou falando do Luiz porque ele falou, pô, agora o pessoal está começando a pensar em fazer escola de aprendiz à distância, não ter mais presencial. Isso é um perigo, porque a energia é outra, é todo um processo de você estar dividindo. Só que, pelo que vocês disseram, a dificuldade vai ser voltar ao presencial. Ou não. Ou não, Dan. Eu acho que não, eu acho que agregou, na verdade. Como a gente está tendo que se descobrir, se redescobrir, muitos recursos, na verdade, que a gente está usando, a gente não impede de usarmos pessoalmente. Então, por exemplo, eu gravei um vídeo contando uma historinha, lá na hora eu não vou precisar gravar, mas nada me impede de eu sentar com eles, pegar alguns objetos e contar essa história. Então, eu acredito que não, eu acredito que, na verdade, deu até mais gás, trouxe mais oportunidades, sabe? Estimulou mais a criatividade, acho que vai agregar mais. É bom. Realmente é. E vai também da estrutura que você tem na sua casa, né? Que nem o Edgar Armon, que eu falei, é uma casa grande, nós somos o Jamil, né? Que é o diretor patrimônio, entrou com uma série de questões lá de colocar a internet na casa, telão e aquela coisa toda. A minha preocupação é que eu falo muito pro grupo, né? É a gente tomar cuidado agora para essa volta, não transformar o grupo de risco em grupos de excluídos, né? E é um perfil normal da evangelização que os evangelizadores estão cada vez mais envelhecendo, né? Nós não temos evangelizadores aí na casa dos 20 anos aí trabalhando com a gente. E eu estava falando hoje, eu falei para a Dorinha, né, que é uma evangelizadora nossa também, que ela estava preocupada com essa questão. Hoje eu consigo colocar o jardim maternal na sala com um telão, né, logado à internet. A evangelizadora que não pode acessar a casa, ela está no telão fazendo parte da evangelização ali presencial, contando uma história, participando da dinâmica, das brincadeiras. A questão é que a Adriana colocou. Antigamente não tinha tempo de planejamento, hoje tem tempo de planejamento. Então você pode planejar melhor até esse retorno. Eu estou 2 meses planejando a nossa volta. Do nosso grupo lá, estamos 52 trabalhadores, né, da evangelização infantil. Hoje eu teria quantos por cento voltando? Então eu lancei a pesquisa para saber quantas pessoas que eu poderia voltar, quem que voltaria, quem que não voltaria. Porque Cordeirópolis, eles colocaram um decreto lá municipal que só pode voltar 40% dos trabalhadores. Santos volta 30% dos trabalhadores. Hoje o meu número de volta, de retorno, são de 56% de trabalhadores. Entendeu? Então seria ainda um número muito alto do que é de Cordeirópolis e do que é de Santos. Se eles permitirem 40%, ainda vou ter que fazer um rodízio com meus trabalhadores para atender o público que vai estar lá. Então eu posso fazer essa dinâmica de estar online na minha casa, participando do grupo lá, contando uma história, contando uma atividade. Entendeu? Porque que nem a Adriana estava falando, no começo você falou que transformar coisa na brincadeira,
na recreação. Você pode ter brincadeira, você pode ter recreação, desde que com um objetivo, uma finalidade. Entendeu? Não, mas a recreação que eu trouxe, que é uma experiência que eu não gosto, é aquilo, tipo, vai ter salgadinho e refrigerante. A evangelização não é isso. A evangelização não... Era festa. Aí é outra coisa. Ana Maria, me fala uma coisa. Também no último café, que o papo era mediunidade no lar, pode ou não pode, o Alexandre trouxe, depois de muito papo, que a gente tinha que se preparar, estar bem preparado, porque a partir de agora, muitas oportunidades vão aparecer desse tipo de trabalho. Exame de escola à distância, passe à distância via internet, tudo que já tem acontecido. Então, agora os parceiros têm que estar mais bem preparados, têm que estar mais ligados com a espiritualidade, com mais fé no que aprendeu. Aí eu perguntei para ele, Alexandre, então você quer me dizer que a gente trabalhava de qualquer jeito? Agora tem que se preparar. Porque se agora tem que se preparar, por que não se preparava antes? Aí a pergunta que eu te faço é isso. Você acha que essa pandemia também serviu para isso? Para que a gente olhasse para a gente e entendesse que tinha que melhorar? Como tarefeiro? Acho que, entre muitas coisas, a pandemia ajudou nisso também. Para nós, o nosso grupo, teve assim, um ganho muito grande, né, de aproximação das evangelizadoras. Então, antes tinha toda aquela questão de dificuldade para reunir todo mundo, né, por questão dos horários, nunca bate, o horário de uma com a outra, o trabalho, essa semana não posso. Hoje você tira 1 hora do seu dia, né, de um dia corrido, mas você consegue encaixar ali mais 1 hora ali para resolver algumas questões para uma aula, para a próxima quinzena, sei lá. Eu vejo que no grupo a gente ganhou muito com essa troca de informações, né? Você percebe isso, Dri? Sim, Ana. Eu não sei se a gente é um caso à parte, mas eu achei que realmente para nós foi bastante enriquecedor. Só que aproximou muito. Sim, muita, e é que, né, como eu falei, até a questão do aprendizado, o quanto a gente precisou estudar, desde você saber como se apropriar de uma ferramenta, né, virtual, como estudar mesmo o conteúdo, porque a gente ganhou mais tempo com eles. Então, né, como a Ana falou lá no começo, como preencher esse tempo, como fazer isso também de forma dinâmica, para prender a atenção deles e tudo. Então, a gente aprendeu muito. Eu não acho que é substituível, eu não concordo. Eu acho que nós não evoluímos espiritualmente a ponto de conseguirmos, sabe, aquela coisa da intuição, né, que você já evoluiu a ponto de lidar um com o outro pela intuição, pelo pensamento. Não, eu acho que a gente ainda necessita muito do presencial, do contato, de ver, de abraçar, de estar junto. Então, nesse sentido, eu acho que todo o trabalho que é feito presencial, ele é mais enriquecedor, mas a gente aprendeu muito e a gente vai levar muito disso. Dá também para fazer um paralelo, porque, como a Ana falou, a questão dessa 1 hora que a gente tira para conversar e que está sendo tão produtiva, por que não continuar? Porque quando a gente voltar lá no presencial, para o nosso trabalho físico, presencial, a gente vai precisar, o ideal é continuar juntas, planejando, conversando, então por que não fazer um paralelo, né? Acho que nesse sentido ampliou, enriqueceu, mas o presencial... Né? A gente descobriu que pode fazer isso, então por que a gente não fazia isso antes? O que o Daniel perguntou para ele, por que não fazia no nosso grupo, logo no comecinho, eu lembro muito das meninas se justificando, não, mas eu não tenho curso de evangelizadora, eu estou na evangelização, mas eu não tenho curso de evangelizadora. E, assim, eu não percebi.
o Marcos fala da questão da Adriana ser pedagoga, realmente faz toda a diferença. A Adriana traz uma bagagem que diferencia das demais, né? É fácil falar com a Adriana a respeito de um planejamento de aula, de um planejamento de ciclo. É fácil falar sobre uma sequência, né, didática. Já estamos dentro desse assunto, o que a gente pode aproveitar? Estamos precisando tratar um outro tema, mas a gente não quer desorganizar a sequência. De que forma que a gente pode encaixar essas coisas? É fácil conversar sobre isso com a Adriana. Mas foi muito bom poder tratar com as outras meninas, por exemplo, a questão da linguagem, né? A questão da escolha de vídeos, né? Tomar cuidado com conceitos que se misturam. Você pega um vídeo na internet que você acha aquilo te toca, aquilo mexe muito com a sua emoção, com a sua fé, mas ele é um vídeo que confunde, né? Que traz conceitos de outras religiões, enfim, né? Ou às vezes até ele atingir o ponto que vai ter uma qualidade moral, o vídeo já enfatizou tanto problemas e falhas morais, vamos dizer assim, que não compensa utilizar esse vídeo. Então, assim, essas arestas a gente foi acertando. Eu acho que agora a gente já está num entrosamento, num ritmo que está muito mais produtivo. Por isso eu acho que, assim, as reuniões, provavelmente, a gente não vai mais fazer presencial. Provavelmente nós vamos aproveitar esse tempo que a internet abriu para nós, né? Vamos ter o ganho do presencial, de toda essa troca presencial, né? Que o presencial favorece. E a pesquisa, né? Porque a gente ampliou muito mais a pesquisa. Agora, no nosso trabalho, a gente não pode mais trabalhar, se é de segunda-feira, como que parece que a gente vai precisar estruturar o trabalho, não vamos mais poder trabalhar com meia hora. Né? Nós atingimos uma qualidade aí que precisa de pelo menos 1 hora. Antes a gente falava assim, a criança não consegue manter a atenção mais que 20 minutos. Eu estou boba de ver, 2 horas passa assim, olha, a criançada participando. Né? Então, nós vamos ter que pensar nos recursos. A nossa casa, por exemplo, não tem internet. Né? Então, não é de... Eu escutei o Marcos falando, né? Vamos poder aproveitar o recurso da internet para trazer alguém para uma participação remota ou um vídeo. A nossa casa não tem internet. Mas a gente pode adaptar uma série de coisas, verdade, que a gente alcançou nesse período. Mas, Ana, eu adorei a sua fala, porque vocês estão colaborando com aquilo que eu disse, né? A gente precisa dar uma questão mais interdisciplinar, né? Imagina que delícia a gente sair numa reunião e eu falar, então tá, Adriana, você vai ter um trabalho único. Sem que eu fiquei pisando no pé da Ana, sem que eu fiquei pisando no pé da Adriana, sem que eu fiquei dando uma cotovelada. Quando eu entrei na casa, eu comecei assim, olha, a Fernanda é diretora, eu sou coordenador, ponto. Agora eu preciso do dirigente da assistência espiritual, que faz a nossa visão lá que nós tiramos, que era o orientador dos entrevistadores e o coordenador do dia. Falei, some essa pessoa, vai aparecer a dirigente de assistência espiritual. Então você vai cuidar do passo de harmonização, das 2 câmaras, e vai cuidar também da entrevista. Como é que eu faço? Meu amor, é seu. Eu vou te dar uma ideia do que eu planejo, do que eu penso, mas o trabalho é seu, você toca. Agora eu tenho a dirigente ali que cuida da evangelização infantil, que é a minha coordenadora da evangelização infantil, que são os 4 programinhas ali, eu não tenho, ela foi embora. E eu precisava de uma coordenadora hoje para chegar para os evangelizadores e falar, olha, vamos estudar isso? Vamos. Então vai ser assim, assim, assado, entra aqui, como você estava desenhando. E aí essa pessoa, para orientar os evangelizadores, como dar uma direção para elas.
entendeu? E aí essas discussões elas acabam ficando mais ricas. Que nem hoje a Yara, que é nossa dirigente de mocidade, ela também é dirigente da Remo. Então, tudo que ela está construindo lá na Remo, a evangelização infantil está em primeiro. A mocidade nossa está em, sabe, meio que já planejado, porque ela planejou e a execução na nossa casa acaba sendo mais rápida, porque é ela que está planejando. Então, você entende quando a importância de entregar o programa ali, por exemplo, a escola de paz, tem a dirigente da escola de paz. Então, você que tem que tocar. Mas, paralelo, os dirigentes têm que estar em reunião com os coordenadores para a gente estar acertando alguns feedback. Entendeu? E falar a mesma linguagem num programa tão grande como esse acaba ficando difícil. Então, acho que essa questão interdisciplinar se faz muito necessário. Porque senão a gente fica meio que capenga, né? Sempre mancando para um lado. E não só a questão da interdisciplinaridade, né? Infelizmente, o que você está trazendo é a questão da qualificação. Não é qualificação, não. É aproveitar a ideia, por exemplo, eu não estou colocando lá, olha, Adriana, você vem trabalhar comigo? Venho, tem que ser pedagoga. Não é isso. É que nós somos uma ideia, que nem eu falei, nós estamos dirigindo 130 pessoas no sábado. Só que se a gente pega mais os nossos 52 trabalhadores, mais um ou outro que acaba aparecendo, nós estamos falando de 200 pessoas numa casa. Como que organiza? Quem entra, quem sai, onde vai, quem fala, porque fala, entrevista, a mãe chegou hoje, primeiro. Então, assim, os cabeças, né, vamos colocar, os dirigentes de alguns trabalhos, eu preferiria que tivesse essa qualificação. Por exemplo, se a Adriana falar para mim, Marcos, você é sua coordenadora da evangelização, perfeito. Se uma outra pessoa chega e fala para mim, eu quero ser a coordenadora da evangelização, eu falo, ótimo, vou te aceitar aqui. Mas a hora que ela deparar com aquilo, ela não vai conseguir estruturar aquilo, aquilo acaba engolindo. Entendeu? É que eu gostaria que vocês fossem um dia. Então, de alguma forma, Marcos, é qualificação. Tem muita gente lá, aqui no Carlete, por exemplo. Você pega os trabalhos que a Carlete faz, é maravilhoso. Entendeu? Ela tira umas coisas assim, das brincadeiras, do entreter com as crianças. Não sei se o dia que você foi lá, ela estava vestida de anjo, que ela ia falar sobre o anjo. Ela se vestiu de anjo, ela se veste de palhaço. Então, não é questão pode até ser uma qualificação, mas não seria nunca uma qualificação profissional, entendeu? É uma pessoa que vista a camisa. A Arlete, ela veste a camisa de um jeito que, sabe, o amor dela pro programa é tão grande, mas só que eu não poderia pegar a Arlete hoje como evangelizadora e colocá-la como minha coordenadora da evangelização infantil. Eu mato ela. É isso que você quer dizer. Não. Sim, é isso que você quer dizer, né, Ana? Sim. Às vezes, veja que a estrutura que você tem é uma realidade tão diferente da nossa. Na nossa casa, quando fala-se, olha, quem vai ficar, tem a reunião lá vamos definir uma diretoria. A evangelização é uma das últimas coisas que vai ser definida, se não é a última, né? Então, assim, quem aqui pode ocupar, nem que seja para pôr o nome no papel, né? Então, ainda a evangelização ainda não é uma prioridade dentro da casa, né? As pessoas não têm ideia do que seja uma evangelização, então, como você falou, Marcos, bem falou, a sua filha não tinha o menor interesse em assistir uma aula de alguém que apresenta um trabalho inferior ao que ela está acostumada, né? Então, eu vejo aí um grande desafio dentro da nossa casa, em função dessas dificuldades que a própria casa se impõe, muitas vezes fazendo escolhas mal feitas, né? Não por culpa da pessoa, de maneira nenhuma, porque quem aceita o trabalho está dando o melhor de si. Mas porque a casa não sabe o que significa o trabalho. Quando nós resolvemos decidir fazer as aulas... Deixe escalar uma árvore, né, Ana? Exatamente. Quando nós decidimos enfrentar o desafio das aulas pelo Google Meet, nós pensamos no seguinte: os pais estarão ali. Então, vamos preparar uma senhora aula, né? Para que os pais entendam o que é a evangelização infantil. Porque nós
a nossa meta, eba! Olá! Precisamos de um novo nome aqui. Olá, tudo bem? Como você chama? Com quem que eu tô falando? Que linda! Você tá com o microfone desligado, Marcos. Fechou seu microfone, Marcos. Pede pro papai abrir o microfone. Estava fechado o microfone. Não deu para ouvir o nome dela. Tava fechado o microfone. Vem aqui falar. Isso. Põe o fonezinho. Põe o fone. Oi! Que delícia! Tudo bem? Oi. Tudo. E o seu nome? Cecília. Ai, que linda! Tudo bem, Cecília? Eu sou a Ana. Sim. Roubamos o seu pai aí por umas horas, hein? Já estamos Fala pra ela, o que você gostou do vídeo da Nós Charlotte? já estamos devolvendo. Fala pra ela, o que você mais gostou no vídeo da Charlotte? O que você gostou no vídeo? Não, você gostou? Você não assistiu o vídeo da Charlotte? Eu gostei da dancinha da Charlotte. Você gostou da dancinha? Ainda bem que a Tia Lete sabe fazer uma dancinha. Fala tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, Lívia. Beijo, linda. Alice também. Você não quer conhecer a Alice? Ó, traz água, vai. Você viu, né? Ela gostou da dancinha da Charlotte. Da dancinha. Vamos lá, gente. Vamos seguir, se a gente não acaba hoje. Então, Vamos lá, gente. Vamos seguir, se a gente não acaba hoje. nós estávamos enfrentando o desafio de começar a reunião pelo Google Meet, mas com nosso olhar hoje é na direção dos pais, né? Os pais que são trabalhadores da casa. Então, assim, nós estamos querendo lançar um entendimento sobre o que é a evangelização. Qual a importância da evangelização? O que é esse trabalho? Que não é tomar conta das crianças e fazer ali uma meia hora de brincadeira para distrair a criançada, né? E eu acho que esse desafio a gente está alcançando, esse objetivo nós estamos alcançando. Porque as aulas estão com bastante conteúdo, um conteúdo muito bom, né? E assim, a nossa surpresa é que a qualidade da aula se torna melhor com a participação das crianças. Então, nós melhoramos a qualidade com vistas nos pais, mas as crianças estão acompanhando muito bem, né? E estão dando um retorno muito bom, né? Acho que há aí um aspecto de adequação com a geração, né? Com as crianças, que são crianças que têm diferencial. A evangelização proporciona isso, mas são crianças que já trazem esse diferencial. A gente precisa estar de olho, assim, com quem que eu estou trabalhando, quem é esse público, né? Que vamos ter que deixar muito o nosso preconceito de lado, não é porque é filho de trabalhador, algumas não são, né? E trazem um entendimento acima do que a gente estava esperando, né? Eu acho que é isso que está nos fazendo preparar aulas melhores, estudar muito mais, né? O feedback com essas crianças. Então, esse é um outro aspecto que o Marcos a respeito de fazer um levantamento com quem que eu estou trabalhando, mas que leva um tempo. Não tem pergunta que você faça para descobrir quem é esse jovenzinho, essa criança com quem eu estou trabalhando. É com o tempo mesmo, né? E adequando o seu trabalho para o seu público. Posso dar experiência. Eu vou ler aqui uma. Eu vou ler aqui uma. Eu vou ler para que ela. Caso vocês queiram, alguém queira fazer alguma observação, faça. Mas participe. Mas vocês já falaram sobre isso. Caso vocês queiram, alguém queira fazer alguma observação, faça. Mas eu vou só ler para que eu comente. Então, a Damiana, do Francisco de Assis,
que inclusive é uma das meninas que estão ajudando vocês, ela fez uma pergunta que tem uma parte dela importante. Pergunta da menina foi o seguinte: no momento onde há tanta informação e tantas distrações, principalmente no mundo online, e vendo... Espera um pouquinho que meu computador aumentou aqui, eu não estou conseguindo enxergar a pergunta. Agora diminuiu demais, o velho não enxerga. No momento em que há tanta informação, tantas distrações... Aqui. No momento em que há tanta informação, tantas distrações, principalmente no mundo virtual, e as crianças já estando cansadas das aulas online, como mantemos as crianças interessadas na evangelização? Vocês todos já disseram, não tem dificuldade, vocês estão conseguindo manter... Vocês todos já disseram, não tem dificuldade, vocês estão conseguindo manter elas bem interessadas, inclusive. Alguém quer colocar alguma coisa ou não? A pergunta que eu faço é: alguém quer colocar alguma coisa ou não? Está respondido. Tem só uma observação que eu achei interessante, que são as aulas online. Eu quero, Dan. Tem só uma observação que eu achei interessante, que são as aulas online. Ah, legal. Tá dando diferença de tempo aqui na sua fala comigo, mas acho que agora deu. Depois de um tempo, o Nietzsche faz isso mesmo. Ah, tá. Não, eu só queria comentar que, de um modo geral, a gente escuta de vez em quando, principalmente os pais reclamando que está cansativo, que os filhos estão cansados dessas aulas virtuais, e a gente também chegou a ter alguns tipos de feedback desse tipo: ele não vai participar porque foi muito cansativa a aula da escola essa semana, então ele não pode participar, né, da aula de evangelização. Mas eu penso assim, essa pergunta ela me faz pensar no seguinte: hoje em dia, cada vez mais, desde as crianças dos seus 2 anos de idade, mais ou menos, até os adolescentes, eles são capazes de ficar o dia inteiro na internet, absolutamente o dia inteiro. Então, desde que os pais não tenham a responsabilidade de estar junto, de acompanhar, então tudo bem do filho ficar o dia inteiro empedurado na internet, vasculhando de um tudo que não necessariamente é de qualidade, não necessariamente vai ajudá-lo ou formá-lo em alguma coisa. E aí, quando você parte para uma atividade, para alguma coisa na internet que exige atenção, e muito provavelmente a responsabilidade dos pais junto, porque a maioria das crianças, como são novas, se elas estão estudando em casa e se estão fazendo evangelização infantil, pressupõe-se que os pais estejam presentes ali, acompanhando, incentivando. Então, isso gera uma responsabilidade para a criança, mas também para os pais. E aí eu percebo que eles se incomodam, se sentem cansados, em alguns casos, claro. Então, essa pergunta da Dami, ela me faz questionar isso. Quando é para a criança ou jovem ficar o dia inteiro na internet vendo o que ele quiser, às vezes até sem monitoramento, tudo bem, não é cansativo. Mas por que, então, quando é para fazer a aula de evangelização, que é uma vez por semana, é cansativo? Sendo que é uma aula num formato diferente, numa proposta diferente, ela traz um conteúdo totalmente diferente, então ela, na verdade, tem que interessar. Então, eu penso o seguinte, o meu conselho: reduza o tempo dos seus filhos na internet, com esse monte de coisa que, às vezes, não te leva a coisa nenhuma, porque é muita informação tomada. Se você reduz esse tempo diariamente, quando chegar no dia da evangelização, a criança vai estar muito mais disposta e interessada, porque ela não ficou o tempo todo, todos os dias da semana na internet. Então, eu acho que vai atrair, né? Então, é uma observação que eu queria fazer. E fora isso, a gente já tenta agregar com os atrativos da aula, né? Que já, por si só, né, já diferencia, já faz eles participarem e se interessarem mais. Perfeito. Eu tenho adolescente... É aquilo que a gente estava falando, de conhecer o público, né? Eu tenho adolescente em casa, eu sei bem como é que eles ficam loucos, pendurados no telefone o dia inteirinho, e pior de tudo, vendo vídeo. Que agora tem um tal de streamer, que é os caras que jogam videogame e passam isso pro YouTube, em tempo real. E aí os caras ficam, tipo, 24, 48 horas fazendo isso, e eles assistem as 24 e 48 horas. Então, para isso, não tem dificuldade. Agora, para a aula de 1 horinha, tem dificuldade. Eu achei maravilhosa essa observação. Você quer complementar, Marcos? Não, é que eu falei, né? Conhecer, né?
Que nem a Georgia, quando ela pegou aquela plataforma de jogos para interagir com crianças de 12, 13 anos, é aquilo que eles gostam de ficar jogando, que eles gostam da competitividade, eles gostam. Então você traz isso para a sala. A Adriana falou de dinâmica, né? Que ela gosta. A Adriana também amo dinâmicas. Amo de paixão. Acho que é porque eu fiz MBA em gestão de pessoas, então a gente tem muita dramatização, tem todos aqueles conceitos. E eu acho que às vezes eu fiz uma dinâmica com eles uma vez disso, né? Que eram 3 cada grupinho de 3 e deixei um sozinho. Então, quando eu falava assim, dava um comando, aí um esticava a mãozinha pro outro e fazia uma casinha. E o outro era o morador que tinha que entrar. Só que toda vez que eu falava terremoto, isso bagunçava e eles tinham que montar de novo. E sempre sobrava um. E aquele espírito de, eu não perdi, tô na minha casinha e tal. Aí quando acabou a dinâmica, eu perguntei, falei, escuta, quem ficou quem ficou dentro da casinha? Eu. Como é que foi? Foi legal, foi bacana, que eu consegui uma casa e tal. Falei, entendi. Eu falei, e que momento você se preocupou com aquele que não tinha casa? De chamar para ele participar com você? Aí aquele sorriso foi se desmontando. Aí falou, gente, quem não conseguiu uma casa? Eu. E como que foi? Tio, eu não gostei da brincadeira não, porque eu nunca fiquei dentro de uma casa. Eu falei, você viu como a gente está dentro de uma casa, a gente se importa, e aquele que está fora a gente não se importa? Isso mostra o quanto a gente pensa somente em nós, não pensa no outro. E aí foi a brecha que aquele sorriso desmontou e você invade a pessoa. E aí ela vai embora até com remorso. Fala, poxa, eu vou começar a pensar no outro. Dá para fazer dinâmica online? Tem que ter, né? Estudar, planejar, entender. Hoje a minha filha estava brincando de batalha naval. Eu até pensei nisso, vou levar para evangelização. Então tinha um quadro lá de 1 a 50, né? E os números. Daí, Adriana, escolhe o número. O número 30. Aí o número 30 vira. Adriana, me fala, por favor, sei lá, qualidades de um espírito. Aí ela tem que responder. É que na aula era educação física. Então a outra, número 30, 10 flexões. O número 15, 10 abdominais. E aí foram, né? Então você pode brincar, eu olhei ali, eu falei, poxa, olha que bacana, tentar montar um jogo de batalha naval pela plataforma. E cada número, olha, você ganhou tal coisa, ganhou um prêmio, vai ter que responder uma questão, ou vai ter poder desabafar de um problema. Cara, o mundo está cheio de ideias. Se a gente navegar na internet em busca de dinâmicas, tem sites especializados, enfim, tem uma série de questões. É isso que a gente tem que trazer para essa criança, para prendê-la na evangelização infantil. Ela está brincando, ela está interagindo com os demais e está aprendendo. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Ana? Ótimo. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, tô tranquila, Dani. Tá, vamos para a segunda pergunta, que na verdade a Leila trouxe duas. E são duas perguntas que têm a ver com evangelização. Tá, vamos para a segunda pergunta, que na verdade a Leila trouxe em duas. E são duas perguntas que têm a ver com evangelização em fato. Mas são duas perguntas. Não é. As pessoas que chegam próximo. Não é virtual. Mas são duas perguntas que as pessoas que chegam próximo, chegam há pouco tempo na doutrina, se fazem muito. A primeira é. No momento... desculpa, essa é da Daniela. Os pais são responsáveis pela parte espiritual dos filhos até que idade? No momento... desculpa, essa é da Daniela. Os pais são responsáveis pela parte espiritual dos filhos até que idade? Desculpa, quem fez a pergunta foi a Leila, ex-presidente e tarefeira do Francisco de Assis, também aqui de Diadema. Desculpa, quem fez a pergunta foi a Leila, ex-presidente e tarefeira do Francisco de Assis, também aqui de Diadema. 5 e rolou um silêncio. Dani, essa pergunta tem vários viés. Você quer jurídico, você quer espiritismo? Porque a criança é a responsabilidade dos pais até os 18 anos. Vamos focar. Entendeu? Até os 12 anos ela é absolutamente capaz. Vamos focar. Vamos focar no espírito. Vamos focar no espírito. Não tem dúvida. Responsáveis pela parte espiritual dos filhos. Sim, os pais têm esse dever também, né? Não só espiritual, mas vamos colocar de uma religião, né? As crianças elas têm que estar dentro de uma questão religiosa, de uma igreja,
dessa estrutura religiosa também, que eu acho que faz parte a religião na vida da criança. Até que idade? Vamos falar de padrão nosso, aliança. Até que idade? Vamos falar de padrão nosso, aliança, que tem as duas infâncias, que tem os 7, os 14, os 17. Chato levar a criança até que idade o que é evangelização. Responsabilidade do pai ser o chato, levar a criança até que ela entenda o que é evangelização e aí ela tome conta por ela mesma. Aquilo que a gente vem falando muito aqui, eu vou colocar minha filha como exemplo. A minha filha, eu tentei por 3, 4 vezes levá-la para a evangelização infantil. Ela chegava lá e vinha com argumentos: eu não gosto, não sabe ler, quer ler alto e não sei o quê. Eu fui lá, ela mandou fazer um desenho de uma ovelha. O que eu vou fazer com a ovelha? Como que eu obrigo a minha filha aí? Então eu tenho que apresentar o que? Olha, essa casa aqui não é boa, então vamos procurar uma outra? Vamos procurar outra? Até o momento que ela se acha. Hoje ela se achou com a Georgia. Então ela está no momento que assim, ela está tocando sozinha. Está acordando sábados pela manhã, está conectando ali, está fazendo a aulinha dela, está adorando, não vê a hora de voltar presencial para poder tocar. Então nós temos que entender assim, o forçar a criança ou forçar alguém a fazer algo que ela não quer pode ser muito prejudicial. Então nós temos que entender qual os argumentos da criança para não ir à evangelização. Entendeu? Qual que é o argumento? Se o argumento dela é que a tia é chata. Eu tive um problema na minha evangelização, tinha muita gente lá reclamando de uma evangelizadora. Então nós tivemos que fazer uma reunião, conversar daqui, conversar dali, e como conversar com ela, como chegar para ela. Né? De uma certa forma ela acabou indo embora antes de saber do problema. Mas os pais estavam reclamando que as crianças não estavam querendo ir. Então eu dentro da casa, por isso que a gente fala de ter um trabalho estruturado, bacana, para que o evangelizador não seja esse empecilho, porque se o evangelizador não for esse empecilho, não atrapalhar, tiver um programa legal, eu acho que a criança, nossa, some. A Estela, uma linda lá, ela está desde o útero materno, né, que a mãe é trabalhadora da casa, passou por todos os ciclos e hoje é da M2, entendeu? Então, assim, participou todo o momento e está com a gente lá até hoje. Eu acho também que é relativo. Eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar fisicamente, né, na aula presencial, eu penso que até pelo menos a pré-mocidade, os pais têm que estar acompanhando, indo junto, até por uma questão assim de preocupação. Eu não vou deixar meu filho ir sozinho, sei lá. Então eu vou ficar próximo, vou tentar participar. Agora, se a gente for pensar até assim virtualmente, eu acho que os pais também têm que estar acompanhando, né? Então, assim, ter essa responsabilidade. Se a criança ainda é muito pequena, tem que incentivar, tem que acompanhar. Não vamos assistir hoje, vamos assistir de novo, porque eu até acho que depois de algumas tentativas, como o Marcos falou do exemplo da própria filha, se não se identificou, às vezes é o momento de dar um tempo, mas também não dá para desistir de primeira, né? Então, é preciso tentar, incentivar, e muitas vezes o pai tem que estar junto, até para ir ensinando a criança a essa coisa de ter responsabilidade, sabe? Vai ser o meu compromisso. Porque na medida em que as crianças vão levando isso a sério, os pais também demonstram que é sério, eu acho que elas vão se interessando mais, se comprometendo mais, e aí vira algo espontâneo. Mas é preciso esse olhar dos pais, esse estar junto. Como assim? O pai tem que dar exemplo. O pai tem que dar exemplo. Ah, sim. Com certeza. Com certeza, Dan. Por exemplo, Dan, a criança não entra sozinha sem os pais, ou um responsável. Então, tem muitas crianças ali, principalmente da mocidade, que o avô vai junto. Essa ideia de chegar lá na porta, vim deixar meu filho. Chegou o pai, né? O rapaz era namorado da mãe, né? Conheceu a mãe e tudo. Ele chegou um pai lá com uma criança. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ah, tudo. Eu vim aqui na quarta-feira, falaram que eu podia deixar meu filho aqui, a criança aqui, né? Eu falei, sim, qual que é a idade dele? Tá, eu falei, tem que preencher uma ficha de inscrição aqui, né? Tudo direitinho. E a gente acolhe a criança. Ah, tá, que hora que eu volto? Eu falei, como assim? Que hora que eu volto a pegar a criança? Eu falei, não, aqui o pai fica junto com a criança. Ah, não sou pai não, eu sou namorado da mãe, né? E eu vim trazer a criança. Eu falei, então, só que aqui o pai, o namorado, quem for, a criança vai ficar numa sala e o pai fica na escola de paz. Porque eu tenho até, a minha escola de paz lá, não sei se o Dan chegou a perceber, eu tenho um grupo também, Adriana e Ana,
considerável que fica junto no jardim maternal. Os pais ficam lá de cima com as crianças. E aí eu perguntei para as evangelizadoras, né? Por que eles ficam? Não confiam no trabalho que vocês estão fazendo? Ela falou, Marcos, os pais gostam mais do que as crianças. Então, parte da casa disso também, de falar, olha, aqui se for entrar, tem que entrar junto. Não dá para deixar a criança, porque nós temos uma responsabilidade também, se acontece alguma coisa com aquela criança. O Edgar, nós temos 3 andares, né? Então tem escadas lá no passe, a gente estava fazendo o quê? O evangelizador para na porta, o pessoal da secretaria sobe, pega a criança e conduz descendo a escada até a sala de tratamento e volta, né? Então nós temos uma responsabilidade aí, tanto jurídica como física de manter aquela criança em estrutura. Então, o pai não pode se eximir. E a partir do momento que a gente recebe a criança e fala, pai, pode vir buscar aqui daqui a 40 minutos, o pai vai se sentir confortável. Crianças. A gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas. Eu imaginei que fosse ter 2, mas não que fosse ter 2 horas e 20. Nós já extrapolamos em mais de 40 minutos o programado. Eu quero extrapolar mais ainda, que eu queria os contatos dessas moças para a gente continuar essa aula sem você. Eu mando. Pegar um Google Meet, a gente discutir, fazer planejamentos juntos sabe, até de fazer uma consultoria, né, nesse programa de evangelização. Uma também aliança, né? A aliança, né? Que deveria acontecer, né? O encontro. Hoje eu participei de um encontro de evangelizadores. Então vamos fazer assim, ao contrário do que foi no começo. Eu queria que vocês fizessem cada um a sua conclusão do papo de hoje e do tema. E vamos, meninas, pela primeira vez, a que falou por último, vamos deixar que ele fale primeiro. Marcos, traga para nós uma conclusão. Eu estou me segurando aqui, que você sabe que eu falo demais. Às vezes eu dou uma segurada. Olha, Dani, eu acho o encontro muito válido, muito enriquecedor, né? Eu acho que um dos momentos bacanas dessa pandemia é isso, né? Eu acho que eu não conheceria a Adriana, não conheceria a Ana Maria, né? Por sermos de cidades diferentes, tudo. E esse momento, né, que você criou, esse programa nos uniu. E eu gostaria que fosse uma união verdadeira, que eu vou apurrinhar vocês por muito tempo. E para a gente poder discutir, porque o que falta é isso, Dani. É a gente discutir e ver que de um lado tem um racional, tem um lado emocional do trabalho, tem um lado organizacional, mas que a gente precisa dosar isso daí também, para a gente não ser muito capenga, né? Então hoje eu me senti assim, realmente no encontro de evangelizadores, ainda que sejam momentos distintos, né, casas diferentes, volume de trabalhos diferente, mas é o que eu falo, a estrutura e a essência tem que ser a mesma. Sabe, se a gente abre uma barraca de cachorro-quente para vender para 5 ou para vender para 30, tem que ser com a mesma qualidade. Se essa barraquinha de cachorro-quente está em São Bernardo ou está em Diadema, tem que ser a mesma qualidade. Então, por que tem que ter diferenças? Porque as casas são diferentes. A estrutura pode ser. De repente eu criei uma ficha de inscrição, serve para todo mundo, ok. Esse trabalho aqui já não cabe para o Edgar Armão, cabe só para eles. Ok, então vocês põem aí em vocês. Mas a estrutura, o pensar, eu acho que quanto mais pessoas participam, eu acho muito mais rico. Porque a gente fala de trabalho de evangelização que é único, mas de formas diferentes. Me incomoda um pouco. Concordo. Obrigado, Marcos, pela participação. Agradeço profundamente. Sinto a sua parceira não ter tido o suporte que a gente estava esperando. Mas quem sabe a gente consegue tocá-la com esse vídeo e ela participa de um próximo. Obrigado mesmo. Ana Maria. Eu adorei também. Adorei ouvir o Marcos falar a respeito de um trabalho grande, a forma de organizar. Eu acho que isso aí, nossa, me lembrou tanta coisa que eu estudei, que eu aprendi, e que hoje em dia a estrutura da casa não está cabendo, né? A gente não está conseguindo aplicar. Mas que se a gente quer ver um trabalho crescer direitinho, né, ele precisa ser estruturado desde o começo. Acho que foi muito enriquecedor para a gente poder dar esse andamento, né, para a gente aplicar. Olha, e foram assim
algumas pinceladas, porque eu tenho certeza que o Marcos sabe muito mais coisa do que ele falou, né? Então, se a gente continuar com essa troca, vai ser para Casa Francisco de Assis, a gente só tem a ganhar, né, Adri? Então, eu acho que, assim, para nós também é uma oportunidade, né, de falar da importância da evangelização, né? Porque o nosso apelo para os pais, né, eu espero que isso de alguma forma toque o coração dos pais, né, pela importância da evangelização, toque o coração dos trabalhadores, dos dirigentes da casa, né, porque a evangelização ela pode proporcionar um trabalhador com um diferencial, né, pode reconhecer, pode dar espaço, vazão para um espírito que está ali. Os espíritos hoje já vêm tão mais preparados, né, já que a Terra está passando por esse momento, né, de transformação, os espíritos que estão nascendo já vêm preparados para um momento melhor. Então a gente reconhece nas crianças uma capacidade de aprender muito maior do que a que eu tive, né? Pela participação deles, a gente já reconhece espíritos brilhantes e eu acredito que muitas vezes os pais não têm oportunidade de ouvi-los falar sobre isso, né? Nossa, de lembrar a participação de algumas crianças, assim, eu fico emocionada, né? E como foram bonitas as aulas até aqui, se os pais pudessem assistir, pudessem ver e saber a qualidade desses espíritos que estão ali com eles e a responsabilidade deles em garantir que esse conhecimento seja retomado, porque certamente eles já têm muito conhecimento. Essa pergunta que a Leila fez, ela é de suma importância, né? Os pais precisam aproveitar o momento que há uma conexão com os filhos, né? Porque em vários momentos da vida essa conexão se perde. Ela volta depois, mas ela se perde em momentos cruciais, né? E se não se aproveitar o momento da infância para cultivar valores e relembrar valores que esses espíritos já conhecem, mas retomar essa trajetória que eles precisam envolver aqui na Terra, nessa encarnação, depois que quando essas crianças se tornam jovens e se afastam, elas passam por tantos testes, por tantas provações, né? A evangelização ela é muito importante para fortalecer esses vínculos. E às vezes até, né, são os pais que não estão ainda preparados, né, estão aprendendo a ser pais desses filhos tão maravilhosos, né? E a evangelização pode facilitar. Ana Maria, por essas e outras Ana Maria, por essas e outras que eu digo. É uma honra Confidencial que eu disse ter para você Adriana comigo. quando eu pensei nesse café. Confidencial que eu disse para Adriana quando eu pensei nesse café. O primeiro papo que eu pensei foi falar sobre evangelização e a primeira pessoa que eu pensei foi em você. A primeira pessoa que eu pensei em fazer um programa era Ana Maria. Mas aí depois tinha outras coisas acontecendo, o pessoal fazendo passo em casa e algumas pessoas com dúvidas se como trabalhar, e eu coloquei outros assuntos na frente. Mas é uma honra ter Ana Maria comigo, é uma honra, de verdade. Obrigado. Imagina, Daniel, eu quero te agradecer, porque você me fez vários elogios durante essa reunião, e eu quero dizer para você que eu não mereço isso tudo, não. Eu sou apenas uma mãe que apanhou muito e ainda apanha muito. Então, apanhando a gente aprende. Quem for assistir isso pelo YouTube, quando for assistir, e eu recomendo o Marcos, que não assistiu os outros dois, eu sei que a Bia assistiu, vai ver uma grande semelhança entre seu Hélio e a Ana Maria, que é o tipo, tô aprendendo, não sei ainda, não é muito comigo, eu não mereço isso, é de família. Quem dera o Serginho tivesse esse dom. Obrigado, Ana Maria. Adriana. Obrigada.
Olha, Dan, eu queria estar aprendendo como é essa família, viu? Porque essa família é de ouro. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar, que os primeiros evangelizadores são os pais. Não importa se eles estão preparados ou não, maduros ou não, mas os pais, os responsáveis, sempre são os primeiros evangelizadores dos filhos. Porque eles evangelizam ou não, quando eles fazem ou deixam de fazer uma oração, quando eles levam o filho, nem que seja para acompanhá-los numa casa religiosa, né? Quando eles dão um exemplo de caridade. Então, o tempo todo, os pais têm essa responsabilidade, né, de evangelizar os seus filhos, e principalmente nessa primeira infância, porque eles são a maior referência. E a criança, ela ainda não tem muita influência, né, no mundo lá fora, das outras pessoas. Então, que esse vídeo que eu espero, esse encontro que eu espero que realmente seja visto por muitas pessoas, que eles façam esses pais perceberem, não só o da nossa casa, mas todos em geral, perceber isso, que eles são os primeiros evangelizadores, que eles precisam guiar, que eles precisam incentivar. Porque dentro do que a Ana falou, se você não ganha o seu filho, se você não conduz ele no começo, às vezes fica mais difícil lá na frente. E quantos de nós começamos a estudar a doutrina, a vida cristã, depois de adulto, né? Eu fui fazer a escola de aprendizes, eu terminei em 2017, gente. Eu realmente sou muito nova na doutrina. Então, eu fui estudar velha já. Então, e considerando que a gente traz aí os nossos defeitos, os nossos desafios, não é dessa vida só, né? São de várias vidas. Então, se a gente consegue encaminhar uma criança desde pequena na evangelização infantil, e ela vai se envolvendo, ela já inicia o seu processo cedo. Então, aquela vida, aquela encarnação que ela tem, vai ser muito mais produtiva. Ela vai avançar muito mais do que eu tenho condições de avançar, talvez, tendo começado tão mais tarde que elas. Então, fica esse apelo, né, para que os pais sejam chamados à consciência do quanto é importante, né, para eles conduzirem no caminho do bem, porque mais para frente fica mais difícil você resgatar, né, essa criança, esse filho, conduzir ele no caminho do bem. Não tem como você depois de adulto, fica mais difícil, né? Então, eu acho que a grande questão, né, é não esquecer que os primeiros evangelizadores de daí nos apoiar, estar junto com a gente, porque a gente está com muita força de vontade, tentando dar o nosso melhor, mas se a gente não tiver o apoio da família, principalmente no sentido de disciplinar o filho, de fazer os filhos perceberem que eles têm que ter esse compromisso, que vai ser prazeroso, aí fica difícil, né? A gente quer trabalhar, mas a gente precisa de uma parceria da criança com os evangelizadores, com a família. Então, é o que a gente espera aí, com esse trabalho que a gente está engatinhando, que a gente possa melhorar e conseguir essa parceria, porque ela é fundamental, principalmente quando você é criança. Não tem como você pedir para que ele vá sozinho, para que ele participe sozinho. Então, a gente precisa muito do apoio da família. E, Dan, só para terminar, quero agradecer a oportunidade, também foi muito bacana essa troca. Ouvir também o Marcos é muito legal, porque a gente vai aprendendo mesmo com a experiência do outro, né, que é totalmente diferente, às vezes isso é interessante, né? Então, agradecer, foi um prazer estar com vocês, e agradecer em especial o Dan, porque eu falo que, de vez em quando, ele lembra de mim e me dá umas cutucadas. Eu sou uma pessoa muito insegura, e ele sempre está ali me chamando para o trabalho, para participar, querendo me mostrar que eu sou capaz. Então, foi um desafio. A princípio, eu neguei estar aqui, mas estou, graças a ele, e agradeço muito pela oportunidade. Foi um prazer. Adriana, eu que agradeço. Eu preciso fazer duas confidências. Em 2016, eu era diretor de evangelização infantil e pré-mocidade e chamei a Adriana para evangelização. Ela falou que não. Aí, nessa atual diretoria, eu entrei para tentar competir a presidência e acabei não indo à frente porque a espiritualidade viu que não era momento.
Mas eu convidei a Adriana para evangelização infantil. Olha, se eu for presidente, você vai ser meu diretor. Não sei. Bom, isso. E aí, eu vou contar uma coisa para o Marcos e para a Ana Maria. Quando eu convidei ela para esse programa, ela falou, ai, não, Dan. Eu não tenho condições. Olha como ela fechou a nossa conversa. Prestem bem atenção. E ela disse, eu não tenho condições. Eu não consigo, não. Faz o seguinte, a Ana Maria vai fazer bem esse programa. Aí eu falei, ela falou que só faz se você fizer. Aí ela, tá bom, vai então, parceiro. E essa pessoa que fechou Duas seguras. Linda, disse que não tinha condições de fazer um bate-papo desse. Ô Dani, me dá só um espacinho, eu quero agradecer o tanto que eu estou aprendendo com a Adriana na evangelização. O Marcos, que não conhecia a Adriana, deu para perceber, né, Marcos, como ela é objetiva, como ela é clara, como ela consegue concatenar as ideias. Ela disse que chegou agora no Espiritismo, mas claramente ela traz uma bagagem de outras vidas, porque não é possível uma pessoa que entrou agora para o Espiritismo trazer toda essa fala, né? Trazer na fala todo esse conhecimento. Então, para mim tem sido, nossa, uma oportunidade incrível de trabalhar contigo, viu, Dri? Obrigada. E eu nem se fala, né? Estou aprendendo muito também. Agora é o momento dos carinhos. Aprendo muito com a Ana. A Ana é excelente. Inclusive, eu brinco com ela que a gente tinha que trocar jornadas. Eu trabalhar com os adultos e ela com as crianças, porque eu sou professora de creche. E eu sou professora assim como eu sou. Se eu tiver que dar bronca, eu dou. E os pequenos já me entendem. Então, eu brinco com ela que a gente tem que trocar. É verdade. Completamente preparada. Eu geralmente fecho com o texto do próprio livro. E hoje a gente nem tocou no papo do livro. Eu vou depois eu coloco mas na verdade eu trouxe um outro na descrição do YouTube qual era o livro que nós trabalharíamos. Mas na verdade eu trouxe um outro texto que a gente fala muito de fé, fala um pouco de criança, mas fala muito de fé, porque quando a gente fala de eu falei muito dos outros trabalhos que eu fiz, que falando sobre passe à distância e trabalho à distância, e a gente chegou numa conclusão que reforma íntima e fé eram as coisas mais importantes. Tanto o passe à distância, quanto o trabalho à distância. E a evangelização infantil à distância é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar preparado, mas mais do que tudo, você tem que ter fé. Então, tem uma história do Chico que eu acho fantástica e eu trouxe para finalizar esse bate-papo. Eu espero que vocês gostem. O nome da história chama-se, talvez vocês até conheçam, eu já contei isso da Escola de Aprendiz. O nome da história é O Vento. Talvez vocês conheçam. Então ele diz o seguinte, que ele ensinava para 40 crianças o catecismo na igreja. Só que aí dentro da igreja ele foi proibido de dar o catecismo. Mas as crianças queriam o catecismo do Chico. Então o que ele fez? Ele levou as crianças para comer, para aprender na casa dele. Ele levou para o quintal, né? Só que ele ficou com muita pena, porque na igreja tinha lanche. E na casa dele não tinha lanche. Ele ia lá para explicar o evangelho para as crianças, só que não tinha lanche. Eram 40 crianças. Ele ficou se perguntando como é que ele ia fazer para alimentar 40 crianças. Aí ele pediu a Deus. Deus, o que é que eu faço? Aí eles foram para baixo de uma árvore e começaram o catecismo. Aí veio o vento. Aí o vento começou a balançar, mas balançava bem o vento uivava. Era muito vento e balançava tudo. Aí veio a vizinha e perguntou, Chico, que barulho é esse? Aí ele falou, é o vento. Ela perguntou, essas crianças? Aí ele falou, catecismo. Você deu uma coisa para eles comerem, Chico? Não tenho. Ô, Chico, peraí, eu tenho bolo aqui e pão, vou levar para você. Aí veio outra vizinha. Falou, Chico, o que é isso aí? Que barulho foi esse? Aí ela, ele, o vento? Mas e essas crianças aí? Catecismo.
E assim 12 famílias se reuniram e passaram a oferecer alimento e lanche daquelas crianças por causa do vento. Então, às vezes o vento bate e a gente fica meio sem saber para onde ir. E aí a gente precisa ter a base forte da árvore ali, mas também ter essa união de pessoas, como nós fizemos hoje, que venham e dão o seu relato, a sua colaboração. A colaboração deles foi pão, bolo, a colaboração do Marcos foi a organização, a colaboração da Ana Maria foi a ligação espiritual que ela tem, a Adriana é um coração que não cabe no peito. Então, às vezes, a gente tem que dar o que a gente pode quando bate o vento. Eu agradeço profundamente todos que assistiram e peço profundamente, com muito carinho, para que o Marcos encerre para a gente. Pode ser, Marcos? Um encerramento curto. Podemos sim. Então vamos dar por encerrado esse encontro de hoje, agradecendo toda a espiritualidade amiga que se fez presente nos nossos lares. Agradecer toda a espiritualidade amiga que faz presente na evangelização infantil, aqueles que nos orientam, nos fortalecem diante das dificuldades, dos desafios, que nos tocam para esse aprimoramento, para esse compartilhamento de informações, de ideias. Que todos possam fazer um bom retorno aos seus afazeres, levando consigo esta luz, essa energia que por hora foi construída, e que essa luz, essa energia possa também ser compartilhada com os demais familiares, demais amigos, e que nos sentimos assim profundamente fortalecidos por estarmos no caminho certo. Cada um está onde precisa, fazendo o que é preciso, ainda que tenha chegado antes, ainda que chegasse agora. Essa era a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Então que façamos com o melhor de cada um, com as melhores das intenções, e o resultado vai aparecer. O resultado seja essa criança crescendo no caminho do bem, no caminho do amor, e que sejamos o futuro para essa criança, para quando ela retornar ao plano espiritual, retornar bem melhor do que quando aqui chegou. Então, em forma de agradecimento, vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Vou parar a gravação aqui. Gente, desculpa ficar tanto tempo com vocês. Me perdoe. Eu vou dar uma madrugada aqui. De verdade. A gente não para de falar. É verdade. Eu vou ter material para postar em 3 semanas no YouTube, pelo que eu tô vendo aqui. Gente, obrigado mesmo. Deixa eu liberar a Adriana para Alice, que deve estar desesperada. Marcos para Cecília e para a esposa. E a Ana para dar um tapa no livro, né? Pra gente que faça alguma coisa nessa vida também, né? Gente, obrigado de verdade. Obrigado de verdade. Eu não tenho nada a dizer vocês. Obrigado mesmo. E ó, vou fazer, através do Dan, vou entrar em contato com vocês para a gente continuar esse bate-papo. As meninas me autorizam. Posso passar o contato, né? Sim. E falta a dona Cíntia também, viu? A Cíntia a gente conversa depois. Tô negociando aí. Vamos trocar uns funcionários. Gente, obrigado. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus.